Seja bem-vindo ao nosso podcast Café com a Inglaterra. Hoje o podcast está para lá de especial. 25 anos do Grupo Inglaterra, mantendo a tradição e trazendo modernidade e inovação no mercado imobiliário. Acompanhe as nossas redes sociais, pois neste ano comemorativo vamos trazer vários temas especiais para você. Convidamos hoje pessoas ilustres que iniciaram toda essa história, toda essa trajetória da Imobiliária Inglaterra. Está comigo os diretores e sócios proprietários do Grupo Inglaterra. Senhores, senhora, bom dia. Bom dia, bom dia. Que bom ter vocês aqui. Hoje um podcast especial, né? Comemorando aí uma história, uma trajetória de sucesso dentro do Grupo Inglaterra. E eu quero que vocês comecem falando um pouco de como iniciou toda essa história lá atrás, né? Como que vocês se conheceram, pensaram a respeito de tudo isso. Bom, bom dia, pessoal. Primeiramente, queria agradecer, né, o Rodrigo, a introdução. A Imobiliária Inglaterra ela teve início por volta do ano 2000, né? Ela foi fundada em 2001, porém a ideia dela surgiu no final de 2000. Eu conheci o seu Hélio já de um outro ramo, eu trabalhava com lotérica. O seu Hélio já era meu cliente, se tornou, com o passar do tempo, meu amigo. E quando eu decidi mudar de atividade comercial, o seu Hélio fez um convite para que a gente pudesse abrir uma imobiliária. Ele estava fazendo uma reforma no imóvel dele e ele gostaria muito de abrir algum segmento comercial. E como a gente criou uma certa amizade, veio o convite para que a gente pudesse abrir a imobiliária. Ela teve o início das suas atividades em setembro de 2001, um espaço relativamente pequeno, em torno de 14 metros quadrados, né, seu Hélio? Isso. Iniciamos com 4 pessoas, que seriam hoje meus atuais sócios, mais seu Hélio e a dona Maria, na verdade 5, né, contando comigo, e fomos progredindo com o passar do tempo. Que bacana. E como que se construiu essa amizade com o seu Hélio, que levou a essa ideia da Inglaterra? Um nome, né, Inglaterra, da onde surgiu? É. Bom, o nome é sugestivo à região que a gente instalou a primeira empresa, né, a sede principal nossa, né, a matriz, que é na Avenida Inglaterra. Por isso que denominamos o nome de Imobiliária Inglaterra e hoje, pelas situações de outros segmentos também envolvendo a própria imobiliária, a gente chama de Grupo Inglaterra. Bacana. E como que foi essa história do seu Hélio, da dona Maria, a respeito aí dessa ideia nova, né, na vida de vocês, de construir uma imobiliária junto com o Luiz, junto com o Wanderson e o Wagner? Que vocês imaginaram lá no começo? O que seria essa empresa? Onde vocês pensavam em chegar aqui na cidade de Londrina? Ela ou eu que falo? Vai. Faz. Pode. Não, eu sempre gostei de mexer com negócio, né. Sim, senhor. E aí eu chamei o Luiz, eu conheço muito o sogro dele, Sim. de novo, e deu certo, montamos lá no nosso um pequeno, que nem o Luiz falou, depois aumentamos um pouco, depois eles compraram a dele lá, né, então, eu acho que foi bom para todo mundo. Eu já gostava de mexer no ramo, né, eu trabalhei um tempo lá na Atual com meu cunhado também antes, Bacana. fazia uns negocinho lá. Sim. Tem várias pessoas da família envolvidas no mercado imobiliário, né? Tem. Que legal. O dono da Atual é o irmão dela aqui, ó. Sim. E a dona Maria ajudava em tudo, né? Desde o começo. Estava desde o começo, aí eles precisavam ali crescer, não cabia mais lá na primeira, né? Aí eles falavam assim, a gente tem que ampliar. Falei assim, então vamos fazer o seguinte, onde era a garagem, nós vamos aumentar e aumentar a imobiliária. E foi quando, por seguindo, que nem eu falo, foi uma escadinha, um degrau de cada vez, né? Para chegar onde eles estão hoje, graças a Deus, fico feliz em ver como eles se sucederam nessa caminhada. Que bacana, né? No início, todo mundo tem que apertar o pé Apertar. e correr, né, seu Hélio? Isso. Primeiro não tinha quem fazia o paquezinho. Era eu. Por uns 10 anos eu fui isso. Olha isso. Aí a gente levantar, amanhecia, já dava fazia uma limpeza na imobiliária. Sábado, depois que fechava, eu dava uma geral. Pois um ajudando o outro para poder crescer, né? Senão não tem como.
Que bacana. Isso tudo aconteceu na primeira sede, né? Que vocês Exato. começaram a evoluir e depois começaram a pensar, ampliar, trazer mais funcionários, mais corretores para a imobiliária e até ir para uma sede nova. A imobiliária ela já iniciou, né, com a situação de locação e venda, né, naquele início lá desde 2001, desde a sua inauguração, a gente já começou a trabalhar nos dois sentidos, porém não tínhamos carteira de cliente, carteira de imóveis, não tinha nada, então a gente fazia parceria com outras imobiliárias, né, para ter o que oferecer para os nossos clientes, né. Meu pai sempre, como ele disse ali muito bem, sempre atuou e gostou muito desse segmento de corretor, né, então ele desde o início foi, de nós 3 sócios aqui, um dos principais corretores, né, sempre, superando metas e objetivos, né, então ele sempre trabalhou com nós, no sentido de vendas, né, e como ele conhecia muita gente, já tinha um know-how de negócio ali na região, né, isso a gente entende que foi fundamental no nosso início, né, para prosperar e acreditar e continuar, né, lógico que os desafios são inúmeros, mas, isso a gente acredita que teve um grande pontapé inicial aí, que foi esse conhecimento já de mercado que ele tinha, e depois a gente veio evoluindo durante todo esse processo de crescimento, aprendizado, estudo. E então, assim, a gente sempre vem buscando tecnologias novas para a gente permanecer ativo e com um bom desempenho dentro do mercado imobiliário de Londrina e região. Sim, então o começo foi bem planejado também, na verdade, né? Desde locação e venda que vocês estabeleceram desde o início, né? Com a experiência do seu Hélio, etc. Enfim. E não somente as oportunidades que foram surgindo, né? Mas desde o início vocês tinham um planejamento de onde vocês queriam chegar nesse início, né? A gente, bom, vou falar por mim, assim, a gente tinha uma perspectiva, né? A gente Uhum. sabia que a gente tinha que trabalhar muito para chegar entre as maiores imobiliárias aí de Londrina, né, tanto no segmento de locação quanto venda de terceiro, né, e agora a gente está trabalhando em outros segmentos também, que é o lançamento, né, que a gente quer ser uma imobiliária que ela consiga atingir os objetivos em todos os aspectos, né, Sim. tanto locação quanto venda, quanto terceiro, agora a gente vai falar um pouquinho mais para frente de outros negócios que a gente está Uhum. trazendo também para os nossos clientes, né, e amigos, e eu acho que é isso, é tudo planejado e com muito trabalho. Ô, Wagner, o pessoal sabe uma coisa que é interessante, que os nossos ouvintes, que são mais jovens, eles estão olhando para nós aqui e imaginando, poxa, como que foi, né, esse início lá em 2001? Porque hoje a tecnologia está muito avançada, a gente tem tudo na mão, né? Computador, o próprio WhatsApp no celular e redes sociais, etc., para divulgar imóveis, para atrair os clientes, etc. Como que foi lá no começo? É verdade mesmo que tinha que tocar campainha, bater palma nas casas? Como é que é esse negócio? Então, Rodrigo, isso é uma parte bem interessante. Às vezes, eu até falo para alguns corretores que são mais novos no mercado, né? Quando a gente iniciou, eu era muito jovem, tinha 19 anos, né? Tinha passado alguns trabalhos anteriores, sempre ali na parte de vendas, e acabei gostando muito do mercado imobiliário. E às vezes eu falo para as pessoas, né, que quando a gente iniciou era tudo em pastas, né? A gente tinha uma pastinha que era de apartamento, uma pastinha que era de casa, uma pastinha que era de terreno, Nem foto tinha, não né? tinha fotos, né? Os anúncios eram lá, apartamento, 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Mas era uma época que as pessoas vinham até a imobiliária, sentava na mesa e falava, eu quero comprar um apartamento. Então, era algo que a gente não tinha nada de sistema, não tinha nada de online, vamos dizer, era tudo através de jornal, né? Divulgação em jornal. Uma coisa que até é engraçada, eu estava conversando com alguns corretores, né? Antigamente, para você achar as localizações, a gente usava o chamado Aqui, que era onde tinha o mapa da cidade, né? Todo corretor tinha um, que a gente não tinha GPS, não tinha nada. Então, alguns corretores a gente fala isso, né? Porque parece que em tão pouco tempo como evoluiu aí a parte do mercado imobiliário, né? Sim. Então, é uma história bem interessante. E o grupo foi crescendo, foi evoluindo. E quando que vocês perceberam a necessidade de ir para uma nova sede, para ampliar os horizontes aí? Então, nós tivemos 3 grandes estruturações na empresa, ou seja, três momentos que a gente fez aumento na capacidade de atendimento. A primeira foi
se eu não me engano, nós tivemos em 2004 ou 2005, nós fizemos um aumento, o espaço que era de 14 metros, espaço que praticamente hoje, se você for analisar o tamanho de um quarto, nós tivemos uma ampliação para em torno de 50 metros, 55 metros. E depois em 2010, nós fizemos uma segunda ampliação, que daí nós tivemos um aumento significativo, dobramos a nossa capacidade para em torno de 120 metros. E aí surgiu, né, e graças a Deus a empresa foi crescendo, surgiu uma oportunidade para a gente adquirir um terreno na Avenida Inglaterra, onde é o nosso ponto estratégico de venda, e a gente fez uma construção muito mais, com maior capacidade, né? Hoje a estrutura da imobiliária, ela tem, em 2017, nós inauguramos uma sede com 580 metros quadrados, né? Muito mais estruturada, e nós passamos por essas 3 fases. Ô Luiz, e apesar de vocês estarem, obviamente, à frente de tudo isso, vocês foram agregando mais pessoas, né? Sim. Aí como que funciona toda essa contratação, corretores, funcionários? Como que foi evoluindo e vocês sentindo a necessidade de repente, setorizar a imobiliária, né? Ter o pessoal de locação, vendas, lançamentos, etc. Então, hoje a gente é ligado a gente diretamente, né? Tanto corretores e CLTs, hoje a gente deve ter uma média aí de 60 funcionários para cima, né? Colaboradores, né? E parceiros, né? Acima de tudo, né? Sim. E assim, depois que a gente mudou para essa imobiliária, né? Essa sede aí de 570 metros, né? Esse imóvel próprio nosso. Na época, quando nós entramos lá, eu lembro que sobrava espaço. A parte de cima, que ela é 2 andares, ali a gente nem usava praticamente, né? E hoje, graças a Deus, com busca de um melhor atendimento, então a gente teve que ir agregando mais pessoas, mais setores. As inovações vêm e ele traz para a gente mais demanda para dar um melhor suporte ao proprietário e ao inquilino, né? E também nossos compradores de imóveis, investidores, enfim. E hoje a gente tem a grande situação que o nosso imóvel lá, a nossa sede, ela se tornou pequena, né? Então a gente está precisando já uma nova ampliação, né? Isso é nítido lá dentro da empresa para quem for visitar a gente. E então isso é questão de sucesso, questão de trabalho, né? Seriedade e dos princípios que a gente sempre trouxe desde lá de 2001, que vem mantendo, né? E vem tendo essa linha forte aí, nesse sentido. Sim, o Wagner, você falou de princípios, né? E realmente toda empresa tem seus princípios, tem seus valores, sua ética, enfim, toda uma tradição envolvida, né? Desde, né, do início que vocês tiveram, com certeza vocês foram construindo tudo isso. E ao chegar nos 25 anos, o que realmente sustentou o Grupo Inglaterra, assim, durante todo esse tempo, esse período que vocês estão com a imobiliária? Vou falar um pouquinho, acho que os meninos podem complementar depois. Eu acho que, primeiramente, a parceria de nós 3 sócios, né? Tipo, de ter a mesma linha de raciocínio, sempre buscando a inovação, sempre buscando o crescimento em ponta, nunca ficar confortável, nunca deixar nossos colaboradores confortável, sempre buscando uma melhoria contínua na realidade. E os princípios, eu acho que a gente fala muito de ética, de conduta, de honestidade, de parceria. São os princípios básicos aí de uma operação que ela era pequena e para a gente ter o controle dela agora como uma operação grande, que eu acho que é fundamental ter esses princípios e manter e ter nossos colaboradores. Você faz parte do grupo, né, Rodrigo? Você sabe quais são os princípios, e eu acho que isso, o cliente lá externo, os nossos amigos também têm uma visão muito clara disso. Sim. Só complementando o que o Wagner disse, são princípios básicos que a gente não negocia. Desde esses 25 anos de trajetória, tivemos alguns obstáculos a serem superados, né, Rodrigo? Sim. Mas uma coisa que, assim, aprendi muito com o senhor, inclusive, a questão da ética e da transparência em qualquer tipo de negociação, seja na locação, seja na venda, a gente não negocia no Grupo Inglaterra. Então, eu acho que são princípios fundamentais para a evolução da empresa. Eu acho também, para complementar, o que eu acho que levou a gente ao crescimento e tudo mais,
foi a parceria que a gente tem, como eu faço mais parte do time de vendas, que durante a nossa trajetória acabou cada um indo para um lado que se adaptou melhor, que tinha, assim, uma ideia melhor de negócio, né? Eu cuido mais do setor de vendas, o Wagner locação, o Luiz parte jurídica de venda, locação. O Luiz atuou bastante tempo também na parte de vendas, né? Mas assim, a parceria que a gente tem junto com o nosso time, né? É lógico que nós temos regras a ser seguidas, isso a gente não negocia, mas a gente tem abertura com a nossa equipe de ideias, de inovações, a gente dá essa abertura para o time. O time entende que sempre a gente está buscando novas ideias, novos negócios, para que a gente consiga cada vez evoluir mais e trazer mais negócios para dentro da empresa, né? Então acho que isso aí também durante todo o tempo aí deu um suporte legal. No início era um pouco difícil as contratações, a gente era uma imobiliária nova, né? Muito mais na parte de corretores. Eu e o Luiz fomos atrás de pessoas que a gente entendia que eh, um, tinha uma especialidade ali em vendas, não era do mercado imobiliário. A gente conseguiu trazer para dentro da imobiliária. Muitos deles estão até hoje com mais de 20 anos de mercado aí com a gente, são pessoas que agregaram muito e são corretores que entregam muito resultado para a gente. Legal, eu, né, quando vim fazer parte do grupo, eu vi que a Imobiliária Inglaterra, ela transmite para mim solidez, né, uma empresa sólida, né, de princípios e que está avançando no mercado a cada dia, né? Então, falando dessa evolução e de como deu muito certo a sociedade de vocês, né, que hoje em dia muitas vezes as pessoas começam com sócios e tal, acaba não dando certo, um não pensa igual ao outro, mas aqui está um exemplo de algo que deu certo, está dando certo, vai continuar dando certo, né? E daí, com toda essa evolução, nasceu a ideia também de ter um braço a mais na Imobiliária Inglaterra, que hoje é a Inglaterra Premium, né? Como que surgiu essa ideia de abrir a Inglaterra Premium? Como que tudo começou? Poxa, a gente precisa realmente ter algo diferenciado. E como surgiu tudo isso? Como que vocês... Na verdade, ô Rodrigo, a gente tinha o conhecimento que a região que está a Inglaterra Premium hoje era uma área de expansão do mercado imobiliário, né? A gente já sabia do que ia vir pela frente, né? Há 3, 4 anos atrás, quando surgiu essa ideia. Então a gente falou, por que não, né? A gente montar um braço no lugar que é uma área nobre da cidade, um lugar que estratégico, que está em desenvolvimento. A gente tinha essa informação do que ia vir, né? Dos lançamentos, o que ia acontecer na região. Então, eu e Wagner e Luiz se unimos, né? A gente fez algumas buscas de local, né? De negociações para achar um ponto estratégico para a gente, né? Implantar a Inglaterra Premium. Sim. E o que que evoluiu mais nos bastidores, né? Em termos de processo, gestão, tecnologia, posicionamento, contratação de mais pessoas, né? Qual que foi o maior avanço para isso tudo poder acontecer aí nessa sequência? Eu acho assim, o crescimento, a gente tem que sair da zona de conforto, né? Se isso é constante dentro do Grupo Inglaterra, principalmente por nós três sócios que tá acima aí do comando aí de todo esse setor, de toda a empresa, né? Então a gente não se contenta com o corpo, né? Ou com a estabilidade. Então a gente quer dar novas oportunidades para os nossos colaboradores. São inúmeras famílias que hoje vivem do Grupo Inglaterra, né? Tira seu sustento dali. Então a gente poderia estar estagnado, ficar como estava, mas a gente não aceita isso e é o movimento automático que acontece dentro da empresa e dentro da gente. Então, falando um pouquinho da Prêmio, foi uma situação que foi criada e para o braço do lançamento, né, principalmente de BTS, e vem dando um resultado significativo, né? Rodrigo tá à frente aí desse setor e sabe que a gente teve no ano de 2025 um ano bem desafiador, né? Porém, tivemos destaque em alguns lançamentos aí bem significativos, né? Que para a gente foi importante, né? Sim. Essa coroa que foi colocada em cima disso, desse trabalho que vem a longo prazo, né?
E esse ano 2026 a gente começou também, começou não, a gente já trabalha, a gente está com várias situações de BTS sendo desenvolvida. Entregamos agora, recente aí, 18 apartamentos no centro, que foi desde o projeto até a entrega das chaves feito pelo Grupo Inglaterra. A gente tem esse outro braço, que é engenharia, projeto e tudo mais. Aí tivemos um êxito enorme no projeto, alugamos os 18 apartamentos em uma semana, foi todos alugados. Então isso mostra algumas situações que a gente vem desenvolvendo e vem dando certo. Esse ano mesmo a gente já começou, teve algumas situações que vão ocorrer agora durante o ano e são fechamentos de BTS também de grande impacto na cidade, e a gente conseguiu trazer para dentro do grupo e fazer essa parceria. E dentro da locação, eu acho assim, é constante a mudança, é constante a busca para novos aprendizados e novas melhorias, né? Então isso não para e a tendência é trazer novas ideias. Esse ano de 2026 a gente está preparando novos contextos, né, para os nossos clientes, inquilinos e proprietários, novas ferramentas, novos produtos, né? O legal do ramo imobiliário, a gente consegue entender, e quem tem uma visão um pouco mais profunda do negócio, principalmente falando um pouquinho da locação, tem muita oportunidade dentro do seu próprio núcleo de trabalho ali que você tem, né? Hoje a locação ela não é mais lá administração, recibo, repasse, enfim. Então você consegue fazer uma coisa maior nessa própria carteira que você trabalha. E é isso que o grupo vem tentando desenvolver, vem buscando tecnologias para colocar novas ferramentas no mercado para dar um conforto maior ao proprietário e ao inquilino e novas possibilidades para eles também. Maravilha, sensacional, porque, na verdade, tudo isso foi sendo construído através de uma evolução que o próprio mercado estava disponibilizando e a imobiliária acompanhou tudo isso, né, para haver essa evolução, os novos projetos agora em 2026, né, vindo com força total aí, com mais coisas no ramo, enfim, a Inglaterra Premium também crescendo bastante, né, no cenário imobiliário. Então, com certeza, tudo isso é muito, muito bacana. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês aqui, que eu achei assim, muito interessante, que essa situação do seu Hélio e da Dona Maria está sempre presente em todos os momentos, trabalhando, inclusive, ainda, né, seu Hélio? Lá no Imobiliário Inglaterra, Faço os matriz, bicos lá. né? Sim. Eu achei muito bacana, porque desde sempre, né, o senhor está lá, né, todos os dias trabalhando, com, né, dando suporte para a equipe, para os diretores da imobiliária, né? Como é que é isso, Hélio? Todo dia o senhor está lá mesmo? Então eu vou todo dia, até, eu ia o dia inteiro, agora eu vou só até meio-dia, né? Porque Agora é mais tranquilo, né? Só meio período, Só né, meio senhor? período. Tá Mas certo. ficar em casa não dá o dia Não inteiro, dá, não né? dá, não tem, não tem jeito. Mas é muito importante ver, tá, que o crescimento deles, onde eles chegaram hoje, eu fico muito feliz com tudo isso. Que bacana. Vocês foram um grande suporte de tudo isso, né? Para todo esse sucesso, né? Foi bom para todo mundo, no caso, né, Luiz? Para eles, para mim, para todo Para mundo. mim foi melhor, né, Sueli? Porque eu me considero o filho adotivo da Dona Maria do Sueli, porque aqui o Wagner e o meu Wander, meus sócios, são os filhos, né? E eu me senti honrado de fazer parte desse projeto. O Rodrigo perguntou o que faz, que move a Imobiliária Inglaterra, o Grupo Inglaterra. O que move é a constante força que nós temos para tentar inovar sempre e trazer de melhor do mercado imobiliário, né? Somos três pessoas que pensam às vezes, muitas vezes diferente, né? Temos algumas objeções, temos algumas restrições em relação a algumas ideias, mas sempre buscamos o melhor para o Grupo Inglaterra. Eu acho que isso que fez o grupo crescer e sempre está em constante evolução. Legal. Muito bem. E nesse ano comemorativo, né? O que a gente pode esperar aí de novidades, né? Para o mercado imobiliário, o pessoal que está nos assistindo, o que vocês têm a dizer, né? Para todos aí, em relação não sei se algumas mudanças ou algum progresso, alguma situação de ideias novas para o mercado. Primeiramente, um ano festivo, né? Porque é uma empresa, né, no Brasil, o país que a gente vive, né? Ela tem uma história e chegar aos 25 anos, a gente sabe por números aí, estatística, que não é tão fácil. Então, vai ser um ano de muita comemoração. Nosso time de marketing está empenhado em fazer acontecer e desenvolver
várias situações de comemoração e a gente vem se organizando, né, para esse ano comemorativo, com alguns projetos, né, ligados ao ramo imobiliário, que a gente vai soltar durante esse ano de 2026, que vão ser novas ferramentas, novidades no mercado, né, tanto para proprietário quanto para inquilino, e vai estar dentro do nosso núcleo de negócio, sendo lançado exclusivamente para o Grupo Inglaterra, tá? É uma coisa que a gente fez, que é para beneficiar os nossos proprietários, beneficiar os nossos inquilinos, os nossos investidores, e ser diferente do mercado tradicional, e sempre tentar buscar a ponta, o melhor atendimento, a melhor experiência para os nossos proprietários e para os nossos inquilinos. Maravilha. Eu acho que é isso, né, Rodrigo? A gente, completando os 25 anos, né, a gente, como até a minha mãe falou no começo, a gente veio crescendo devagar, dando um passo de cada vez, né? E a gente não pretende parar por aí, né? A gente tem algumas ideias, né, que vai surgindo, novos negócios, que nem o Wagner falou sobre a parte de BTS, que a gente vem tomando corpo, vem desenvolvendo algumas áreas. Também a gente está com um braço forte dentro da empresa que muita gente não tem conhecimento, mas é da parte de parcerias diárias com as consultoras da cidade, né? Desenvolvimento de loteamentos, novos edifícios. Então a gente tem essa conexão, tem uma parceria muito boa, tem a abertura dentro das construtoras, né? Então a gente tenta sempre buscar o melhor negócio para o nosso cliente, que seria o terrenista, né? O dono da área, abrindo para as consultoras e tendo o melhor negócio para eles, né? Então é um braço que a gente surgiu nos últimos anos e que vem crescendo também bastante dentro da empresa. Maravilha. Mais alguma consideração a respeito? Não, eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer profundamente a todos os nossos amigos e clientes, né? Mais amigos, inclusive, porque eu considero todos os nossos clientes muito amigos nossos. Nós somos pessoas que gostamos de ter relacionamento pela oportunidade e pela parceria, né? Que a gente está aqui há 25 anos, alguns de nossos clientes estão com a gente há mais de 20 anos, então, graças a eles, Outros desde o início, né? alguns inclusive desde o início. Temos um cliente, um ou dois, que estão desde o primeiro mês de funcionamento da imobiliária, acreditaram no nosso projeto e estão com a gente até hoje. Então, assim, agradecer profundamente a oportunidade que foi nos dada naquele momento de nascimento do Grupo Inglaterra, e dizer que a gente continua sendo um parceiro firme e forte, buscando sempre o melhor para todos. Bacana. Mais alguma coisa vocês gostariam de dizer? Ah, não, que nem eu falo para ele, o corretor é muito importante, porque ele tem que trabalhar sempre certo, honestamente, porque a pessoa que está procurando a imobiliária Inglaterra está procurando um sonho, comprar um imóvel, tudo é um sonho da pessoa, né? Sim. Então tem que ser muito bem atendido, muito bem. Exatamente. É isso mesmo. Assessoria para o cliente, né? Que muitas vezes pauta muito no mercado imobiliário. Verdade. É isso então, gente? Eu acho que o momento é que nem o Luiz falou, é de agradecimento, né? E convidar todos esses amigos, né? E parceiros e clientes, né? Para vir comemorar com nós esse ano, né? A gente nós vamos ter algumas ações durante o ano, né? E vai ser bem legal receber, tomar um café, bater um papo e manter essa linha de relacionamento bem ativa, né? Isso é muito importante no nosso trabalho, e no dia a dia nosso. Sim. Então, muito obrigado Obrigado. por esse podcast especial, né? Comemorativo aí de 25 anos. Foi muito bom porque os nossos ouvintes aí, nossos clientes, amigos, puderam saber um pouquinho mais da história da Imobiliária Inglaterra e do Grupo Inglaterra hoje, né? Sim. Ficamos muito felizes aí com a presença de vocês. Muito obrigado, tá? Obrigado. E a você, venha conhecer o Grupo Inglaterra, nos siga em nossas redes sociais e até o próximo Café com Inglaterra.